Numa separação, o que tem que ser levado em conta, você que está nos assistindo, é o interesse do filho. Né? No caso ali, no que diz respeito, eu falo, na fixação da pensão, na guarda, não é o seu interesse, não é as brigas passadas nem nada. O interesse que deve ser preservado sempre é o do filho. Olá, meu nome é Tiago Barbosa, sou advogado, especialista em direito de idoso e direito de família. Hoje nós vamos falar de um tema que talvez para mim seja um dos mais importantes, né? E essa convidada é mais do que especial. Hoje nós vamos falar como o divórcio, a separação do casal pode afetar a família, a criação dos filhos e os relacionamentos. E hoje eu estou muito feliz do que quem está aqui hoje nesse episódio é a mãe do meu filho, algum tempo atrás, já foi minha namorada, nos separamos durante um tempo e agora recentemente se tornou minha esposa. Essa história a gente vai contar um pouquinho mais e falar um aspecto jurídico também das consequências de uma falta de diálogo na criação do filho e entre o casal. Com vocês aqui, minha esposa, agora eu posso chamar de esposa, o anel aqui, ó, poucos dias nós colocamos, Lidiane Vieira Barbosa, agora tem um Barbosa no nome dela. Prazer recebê-la, meu amor. Olá, muito prazer. Estou muito feliz de estar aqui, né, para poder ajudar muitos, né, com a nossa história, né, alguns anos atrás, muito amigos. Hoje, casados e reestruturados como família, né, e é uma história boa, Presente de Deus, né? Isso aí, na verdade, se a gente for colocar na equação que a gente viveu nesses últimos 12 anos de separação, a gente nunca esteve longe. Só para eu fazer um spoiler aqui. Nós tivemos um filho em um relacionamento breve, fiquei com a Lidiane e com o João Vitor até ele completar 2 anos, nos separamos. Eu me casei com uma outra pessoa, me divorciei, a Lidiane casou com outra pessoa, se divorciou, mas a gente nunca perdeu o diálogo, a amizade e o respeito nesse período todo. Não foi fácil, né? E vamos contar um pouquinho dessa história. Como é que você, Lidiane, viu isso? O que me conta aí, como é que foi o início? Porque eu sei que nós nunca conversamos tanto, se nesse momento de restauração do nosso casamento, a gente não abordou muitos temas ainda, né? Pessoais. Então, me coloca alguma visão aí de como foi difícil para você a separação e lidar com as questões legais ali que envolvem a visita, a pensão. Que a gente pode falar divórcios, né? A gente já fala a palavra divórcio. Ela nunca vai ser fácil, nem para né? Nem para os pais, nem principalmente para os filhos. E o que nos fez não colocar na justiça. Nós não tínhamos nada escrito em relação à guarda compartilhada, justamente pensando sempre em primeiro lugar, que era o nosso filho, sempre foi o nosso filho. E a gente veio observando com as nossas condutas o comportamento, como ele foi crescendo de uma forma mais amorosa, mais tranquila. Acho que o princípio de tudo, além do diálogo, é a admiração. Eu nunca deixei de observar o seu papel de mãe. Sobre um aspecto jurídico que nós buscamos preservar, e eu em especial, porque não é fácil, tem que ter uma paciência, principalmente os homens, porque a mulher gera a criança, ela é mãe, tem um instinto protetivo muito mais forte que nós homens, né? Então, no momento da separação, tivemos alguns dissabores, né, quanto à visita, questões de namoro no futuro. Não foi uma história simples, não, tá? Nós fizemos, mesmo eu sendo advogada, minha opção na época foi pelo diálogo, né? Eu acho que o diálogo ele edifica muito mais do que os conflitos, seja litigiosos ou conflitos familiares internos, até fora da justiça. Então, nossa advocacia aqui, né, nós nos pautamos pelas questões extrajudiciais, a mediação, a resolução de conflitos com base na conversa. Então, o que eu busquei aplicar na minha vida pessoal, os princípios jurídicos de negociação,
e mediação. E assim foi, né, Lidiane? Nós no início ele não foi fácil, fixamos de acordo com a necessidade dele, né, na questão jurídica, sempre tem a possibilidade, em contrapartida com a necessidade, por isso, para fixar o valor da pensão, a gente equilibrou, sempre fui muito transparente quanto que eu ganhava, podia dar, mesmo sem ter no papel, tinha lá um valor que a gente sempre tratou, mas quando eu podia eu dava mais, ela me pediu alguma coisa, não era uma coisa engessada. Quando você vai para a justiça, acaba que você fica limitado ao que está lá no acordo. Então, isso pode eu não estou dizendo que a nossa história ela é a melhor, tá? Porque é difícil ter diálogo. A maioria das situações até exige que esteja acordado no judiciário. Mas o nosso nós optamos por ter mantido, como nós conseguimos preservar a amizade e o respeito em prol do futuro do nosso filho, acabou que a gente conseguiu, nesses 12 anos separados, não faltar nada e estar presente na vida do João Vitor de forma saudável, né? Sem muita briga, sem muita falta de respeito. Isso, para mim, foi um grande ganho. Mas isso não serve para todas as pessoas, não é, Lídia? Sim, seria o ideal, né? Você chegar a esse ponto não colocando como principal a criança, né? Mas, como não serve para todos... Tirar o lado emocional nessa hora é muito complicado. Como é que foi, o meu amor, assim, para você, a dificuldade de, muitas vezes, naquele início da separação, desvincular os motivos que nos fez separar, não estar mais juntos, com a criação do filho? Porque, muitas vezes, a mãe ou o pai usa o filho ali por conta de traumas que ficaram ali, né? Todo um desgaste emocional causado no relacionamento entre ambos. E, às vezes, as pessoas passam isso para o filho e usam os filhos. Como é que foi para você? Pode falar como foi difícil, aqui seja mais aberta. O que você tem a dizer sobre as questões emocionais do término do relacionamento na criação do seu filho? Uma das coisas que me fez assim continuar agindo dessa forma foi alguns exemplos que o João Vitor tinha na escola, que as mães me chamavam porque ele falava que... As mães falavam que os coleguinhas dele, quando chegavam em casa, comentavam que era um exemplo que ele dava. Mãe, o meu coleguinha, os pais dele são separados, mas são amigos, você acredita? Eles vão na festa, eles se encontram. Então, isso virou uma grande chave para eu poder continuar. E a outra chave, porque ele já estava virando exemplo na escola. Porque muitos pais não existem, né, não conseguem ter diálogo. Então, e a segunda chave é sempre falar bem. A gente, independente, como a gente falou, não foi tudo mil maravilhas, a gente tentava o máximo, né, tentar adequar a situação, mas eu nunca, acredito que eu não... E ele também, o Thiago, nunca falou mal, né, por ser mãe, né, do seu filho. Eu nunca falei mal. A gente discutia, às vezes, um com o outro, mas na frente dos outros e por trás, era, pelo então, menos, a gente... o pai dele era... a gente sempre soube realmente diferenciar o papel de ex, um do outro, com o papel de pai e mãe. Né? Então, você não misturar, a gente buscou isso ao máximo, não misturar essas questões em benefício do João Vitor, foi muito positivo. Né? Foi muito positivo, porque... Apesar da raiva, apesar de alguns momentos não estarem tão satisfatórios, mas você tem que lembrar que ele pode, né, tá afetando você, mas o seu filho vai ser sempre um pai e ele tem que ter respeito por aquela pessoa. Né? Então, a gente sempre deixou isso muito claro. Numa separação, o que tem que ser levado em conta, você que está nos assistindo, é o interesse do filho. Né? No caso ali, no que diz respeito, eu falo... na fixação da pensão, na guarda, não é o seu interesse, não é as brigas passadas, nem nada. O interesse que deve ser preservado sempre é o do filho, entendeu? A gente tem que abrir mão, ambos têm que renunciar um pouco. Então, acho que um dos segredos, e que não é fácil o diálogo, mas tem que ter um que sempre tem que respirar fundo, ceder, e eu aconselho normalmente que seja o homem, né? Porque mulher é mais emotiva, tem um instinto, como eu disse, protetor um pouco mais. Então, teve momentos que
que eu fui aconselhado a entrar na justiça, né? Teve episódios que eu fiquei um período sem poder ver o João Vitor, né? Isso quando eu arrumei uma namorada. Fala um pouquinho disso, porque eu acho que isso é importante, porque muitas vezes quando o casal se separa e um deles arruma uma pessoa, acaba que a mulher ou o homem pode, né, com ciúme ali ou ou utilizar o filho para poder afetar o relacionamento do ex, né? Um novo relacionamento do ex. Me conta um pouquinho como é que foi isso. Esse também foi bom destacar, porque é um dos pontos que pode acontecer, né? Porque a vida segue, você vai ter um outro relacionamento, mas você tem que deixar bem claro, alguém tem que ter um equilíbrio. Nesse caso, o Thiago foi mais equilibrado que eu. Ele esperou o tempo passar, porque ele me conhecia como pessoa, conhecia minha família, e falou, pode ser temporário. E realmente foi um baque, né? Uma fase, e voltamos normalmente, pensando em primeiro lugar no João Vitor. E a bichinha pensa, não, aqui é brava, viu? Piauiense aqui, rapaz, não foi muito fácil não, mas a gente teve, nesse momento, acho que eu tive um discernimento, eu ouvi muito o conselho do meu pai, deixar um pouco a poeira baixar. Porque quando você descobre que o seu ex está num relacionamento, aí dá aquela afetada, a gente age com emoção, né? Isso é normal. E eu, naquela época, eu vi isso, eu fiquei um mês, 2 meses sem poder ver o João Vitor, né? 2 meses. Uns 2 meses sem poder ver o João Vitor, porque naquele momento a Lide teve essa falou, nossa, já que eu não quero que o seu filho ande com a sua namorada. E eu falei, olha, não é legal isso agora, né? Porque você não pode ditar quem vai namorar, ela é uma pessoa boa. E aí, mas você não vai pegar seu filho se for para sair com ela. Foi mais ou menos assim, não foi, Lid? Foi isso. E aí eu falei, vou dar um tempo. Eu falei, então eu vou ficar sem pegar meu filho. Quando ele quiser me ver e você deixar isso um pouco de lado, né, eu vou buscá-lo e um dia você vai conhecer a pessoa que eu estou me relacionando. Quando você achar preparado, não foi mais ou menos assim, né? Aí eu respeitei um pouco o seu tempo, né? Justo. E muitos anos depois ocorreu outro episódio, que foi já no meu. E depois ela ficou amiga dessa pessoa que eu tive. Ficavam nas festas do João Vitor, né? Comemorava, ficava as duas até o final da festa conversando. Você vê como o tempo ele cura umas mágoas. Quando você tem um princípio que eu vejo muito sendo discutido, e hoje está muito em pauta, que é o da maturidade. A maturidade eu vejo que é uma das coisas mais importantes nesse diálogo entre pai e filho, né, entre ex, né? Então ali foi um dos episódios que eu vi como foi importante o respirar e deixar o tempo agir um pouco, né? Orar para quem tem muita fé. Eu tive muita fé de que naquele momento a Lidiane ia perceber que ela estava estava imbuída por uma emoção do relacionamento. Eu conheço o coração da Lidiane, ela sabe que eu sou um bom pai, ela sabe que o João Vitor queria ver o pai. Então, ao invés de enfrentá-la, reagir com ofensa, eu respirei fundo, me afastei e dei o tempo que ela precisava para acalmar. E o que eu acho mais importante, meu bem, eu nunca fui te falar isso, e hoje eu falo que é muito difícil. Alguns anos depois, ela pediu perdão, né? Isso aí também é importante a gente falar do perdão por qualquer relacionamento e para filho ver que nós erramos como pai o tempo inteiro. Nós, os seres humanos, somos falhos. E uma das coisas que mais eu lembro foi, passado algum tempo, além da gente, né, ter seguido, depois ter um relacionamento com essa pessoa que eu tive, com o tempo você ter vindo, ter me abraçado e pedido perdão. Isso eu nunca esqueço. Como é importante foi para mim, e isso acaba que enche a gente mais de admiração pela pessoa, porque o que sustenta qualquer relacionamento, e hoje a gente está restaurando o nosso, e eu falo por mim, é a admiração que eu tenho por ela ser guerreira, por ela ter tido esse gesto de humildade, e isso para mim é um dos fundamentos que eu levo não só para a minha vida, mas para a resolução de conflito familiar, para a minha profissão. Né? Assim, o mais importante é lembrar que vão aparecer pessoas, né, nesse trajeto, e os dois vão acabar, né, amadurecendo juntos, porque realmente vai aparecer pessoas que não conhecem a sua vida, não conhecem, então dá aquele medinho,
mas a gente tem que sempre colocar em primeiro lugar a criança, o filho, quem está do lado, o peso, no caso, esse é o peso maior, e deixar bem claro, antes de tomar qualquer decisão, como o Thiago já foi casado, eu também já fui casada, a gente deixou bem claro que a prioridade sempre foi os pais, né? A decisão era sempre nossa, né? Apesar tá no auge da emoção, no auge da raiva, a gente já se conhecia, já deixava passar para tomar qualquer tipo de decisão. Não escutar, se dar aquela centralizada e baixar a emoção. Para tomar decisão conjunta, Isso. porque o interesse sempre vai ser o do filho, né? Acima do meu relacionamento com quem eu estava, do dela com quem ela estava. Então, a gente soube respeitar, mas isso nem sempre, gente, isso funcionou comigo, tá? A grande maioria precisa de um advogado, precisa estabelecer os termos na justiça. Eu aconselho fazer isso desde que tenha ultrapassado a fase do diálogo. E aqui no nosso escritório, a gente prima muito por isso. Por isso que um dos produtos que vocês vão ver que a gente vai trabalhar sempre vai ser a mediação dos conflitos. Tá? Quem sabe uma rodada de um diálogo aqui com profissionais competentes possa evitar que isso vá à justiça, porque uma vez que vai para o judiciário, aí é prova, a raiva aumenta, entendeu? O diálogo acaba. Então, eu creio, e eu tenho isso comigo firmemente, muito forte no meu coração, que a mediação e o diálogo é sempre a melhor via, né? Ultrapassada a fase de possível restauração, que eu sou contra o divórcio, mas me divorciei, mas restaurei o relacionamento com a mãe do meu filho. Eu digo que o acordo e primar por um relacionamento saudável supre e vale a pena sempre. Busque, essa é a finalidade, é a paz que isso gera para você. Um processo judicial nunca traz paz. Enquanto ele perdura na justiça, o desgaste emocional vai perpetuar. E o foco nosso, né, não só na área de família, né, e na vida, né, não só no direito, é buscar paz, unidade e amor. Isso, para mim, é a base de tudo. Não é, meu bem? Meu amor. Espero ter ajudado, né, ter deixado algumas coisas claras, né, sobre divórcio, sobre criação, a parte da amizade. A gente fala que é o peso, mas nem é o peso que é o peso maior, né? Essa aproximação não só com o nosso filho, mas com toda a família, porque no caso você agrega a família, né? A família dos pais, a família da mãe. E é isso aí. Muitas vezes é afetado, né, pelos conselhos errados. Então, é sempre bom buscar conselhos, né, um mediador que seja imbuído de alguns princípios, né, milenares, vamos colocar assim, porque até para aconselhar, muitas vezes, o que eu já percebi em processos judiciais, o interesse, muitas vezes, por trás de uma ação na área de família, às vezes é um pedido de desculpa. Não é a disputa jurídica em si, é uma falta de pedido de perdão. Esse é o interesse real, muitas vezes, que justifica a pessoa lutar por uma guarda ou aumentar o valor da pensão. Então, assim, cada caso é um caso. Então, uma das coisas que eu mais busco na minha atuação é identificar o interesse por trás daquela posição que a pessoa está adotando. Qual o real interesse para a pessoa querer pedir uma guarda, ou uma guarda compartilhada, ou uma pensão de 5 mil reais, né? O que é que motiva? Muitas vezes é a falta de uma comunicação saudável. É um pedido de desculpa, é um reconhecimento de que foi falho. Então, a gente tenta resgatar isso aqui na nosso escritório, na mediação, para tentar essa rodada de diálogo antes de tomar uma postura que possa encerrar o relacionamento de uma vez por todas, né? Então, aqui a nossa história, a gente contou aqui um pouco, né, meu bem? Porque é uma história de superação, né, de restauração. E por mais que você esteja com um processo na justiça, busque também a mediação extrajudicial. Você pode sempre estar buscando, não é porque tem um processo judicial que você não possa, mesmo no decorrer de um processo que já está na justiça, buscar o acordo, o diálogo.
Se não fez antes, faça agora, você que está nos assistindo. Reflita, você que tem uma ação na justiça, que não está satisfeito, está perdurando, com prova, reflita de novo. Quem sabe você não possa pedir a suspensão do processo, voltar, fazer uma consulta, uma consultoria para a gente avaliar o que pode ser feito para você chegar e levar um acordo. Porque o principal não é levar toda a sua descarga emocional para a criança. Então, eu fico muito feliz, né, da sua participação, meu amor, e tudo, e mais ainda de ter restaurado nosso relacionamento. A gente está iniciando uma nova fase e eu gostaria de dizer o quanto eu te amo, e esse projeto novo aqui que se inicia nessa advocacia é pautado com muito respeito e amor, né? Então, eu encerro aqui deixando 3 dicas. Busquem sempre a mediação. Para mim, isso é uma das principais coisas. Respire fundo, tire a emoção, separe a emoção do problema. O problema, às vezes, é cuidar do filho bem, não é o seu desgaste que você teve com a pessoa. Então, separe realmente as emoções. E, por fim, ame o próximo, perdoe, siga os princípios milenares, que com base nos princípios milenares você vai abrir um pouco mais a mente para poder enxergar uma resolução que realmente paute no interesse do seu filho. Porque a ausência de paternidade, de maternidade obriga, isso traz consequências sérias na vida de uma criança e pela vida inteira. Então, essas são as 3 dicas. E encerro aqui, mais uma vez, lembrando a todos que tenham na sua vida paz, amor e unidade. Busquem sempre isso, paz, amor e unidade. Obrigado, meu bem, te amo. Também te amo.